Porque se você perceber, às vezes a nossa fé, a nossa relação espiritual com a igreja, com a religião, nos transforma em pessoas tais quais os fariseus, cheios de regras, cheios de imposições, mas que não experimentaram nada. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, e a vir para a igreja, e aceitar, a princípio, uma nova proposta de fé na sua vida, e fazer parte de uma comunidade da fé. Para muitas pessoas, às vezes essa colocação dessas pessoas, essa vinda dessas pessoas para a igreja, ela pode vir, ela faz uma adesão, ela faz parte da igreja, ela faz parte de muitas coisas da igreja. A única coisa que ela não experimentou foi nascer de novo. E a grande questão que nós falamos assim: igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, e é fato, porque nós somos imperfeitos. E nós ouvimos também muitas coisas: olha, a igreja é um lugar de pessoas que estão se tratando, que são doentes. Também é fato. As pessoas dizem: a igreja é um pronto-socorro. As pessoas colocam um monte de derivação para a igreja, para justificar as falhas, para justificar comportamentos, para justificar decepções que as pessoas têm na caminhada na igreja. Porque na igreja, ela está na igreja, mas ela não está aqui na igreja, ela não está livre de fofoca. Porque na igreja vai ter gente que vai fazer uma fofoca dela. É porque na igreja vai ter alguém que vai querer tomar conta da vida do outro. Tudo isso acontece no meio da igreja. Na igreja você vai ter uma pessoa que você vai decepcionar. Na igreja você pode ter uma pessoa que você vai emprestar um dinheiro que ela não vai lhe devolver. Na igreja você vai ter um monte de decepção na igreja. E por que nós convivemos com isso? É porque na verdade nós não enfrentamos um problema de frente. Porque todas as vezes que nós não enfrentamos algo de frente, algo que é essencial, algo que é importante, porque esse texto de João fala que não herdarão o reino de Deus, não entrarão no reino de Deus aquele que não nascer da água do Espírito. Mas nós vivemos convivendo com a justificativa, sabe de quê? Nós não podemos fazer nada, porque a própria palavra vai dizer que o joio cresce junto com o trigo, uma hora vai haver separação. Mas dizer uma coisa para você: esse não deve ser o ambiente da casa do Senhor, esse não deve ser o ambiente da família de Deus, esse não é o ambiente dos santos. O ambiente dos santos é aquele que submete a entrar num processo de transformação, para que ele experiencie o que é nascer de novo. Mas nós não podemos aceitar o inaceitável. Nós não podemos ser colocados como os comuns, porque nós falamos da boca para fora: aos ímpios, aos lá no mundo, os do mundo, mas nós esquecemos de olhar aqui para dentro, e o quanto aqui dentro nós convivemos com situações que não precisávamos conviver mais. Porque nós achamos que podemos empurrar com a barriga, vai ficar com a barriga igual a minha, cada vez crescendo. Amanhã é dia, só Jesus. Fazer igual a pastora Érica, ó. Foi pro pitch tênis sexta-feira, começou, até choveu, mas ela foi na chuva mesmo. Os céus nos contiveram a emoção de vê-la fazendo atividade física, e derramou sobre Candeias. Mas a grande questão é essa: nós achamos que podemos ficar empurrando com a barriga e não enfrentar uma questão que é séria. Porque o texto ele é muito claro: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrarão no reino de Deus. E aí um dia, algumas semanas atrás, um rapaz chegou para mim e me perguntou ao final da reunião aqui na igreja: pastor, eu tenho uma dúvida, eu gostaria que o senhor me tirasse essa dúvida. E todas as vezes que as pessoas vêm com dúvida, eu fico pensando: talvez eu tenha a mesma dúvida que ele. Ele disse assim para mim: pastor, o que é o reino de Deus? E essa é uma questão fundamental de compreender. Porque todas as vezes que a minha expectativa que o reino de Deus será o tempo em que nós estaremos com o Senhor reinando nos céus, me tira o compromisso de viver o reino de Deus hoje. Entenderam isso? Todas as vezes que você tem um compromisso mais distante, e talvez você seja uma pessoa como eu, por exemplo,
eu fico tentando me blindar para que eu não antecipe preocupações. Então, se tem um evento que vai acontecer só na sexta-feira que vem, no sábado que vem, não me preocupe com isso hoje. Eu aprendi uma coisa: basta cada dia o seu próprio mal, deixa eu viver o dia de hoje, me fale na sexta-feira. Isso nós somos completamente, diametralmente opostos, eu e a minha esposa, porque ela gosta de fazer uma antecipação de tutela, como diz no direito, ela antecipa o julgamento do mérito antecipado, e ela quer discutir uma questão hoje que ainda vai acontecer daqui a 15 dias. E eu falei, eu não funciono assim. E às vezes na nossa vida, nós não funcionamos assim, nós funcionamos exatamente da forma como eu funciono com determinadas coisas. Ora, se é o reino de Deus, é lá no céu, e aí a gente fica assim, vai demorar muito, até a volta do Senhor, à medida que eu vou caminhando, eu vou me aperfeiçoando, e o que eu faço? Eu negligencio viver o reino de Deus aqui. Só que na oração do Pai Nosso, lá no livro de Mateus, Jesus falou, quando que nós orássemos de qual maneira? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. A oração de Jesus, que Jesus nos ensina, era chamando que o reino viesse, não que nós fôssemos. Ele diz, venha a nós o vosso reino. O vosso reino. Isso significa, o reino precisa vir. E eu não tenho que esperar para ir. O que significa, a minha condição de vida hoje, o meu status quo, precisa ser uma condição de vida onde eu viva essa vida, entendendo que eu vivo para o reino de Deus. Ora, se eu vivo para o reino de Deus, eu preciso nesse tempo em que eu vivo, já passar a viver como? Vivendo o reino. E para viver o reino existe uma coisa importantíssima: é necessário nascer de novo. Por isso eu posso viver uma vida inteira dentro de uma igreja, eu posso viver uma vida inteira dentro da comunidade da fé, mas não experimentar o novo nascimento. E quando eu não experimento o novo nascimento, sabe o que acontece? Nós somos um monte de tranqueira envolvido na coisa chamada de igreja. Mas as nossas mazelas não são transformadas. Eu mudo alguns hábitos, eu mudo algumas rotinas, mas eu não experimento o novo nascimento. Então, de forma objetiva, enquanto nós não recebemos Cristo e a nova vida, continuamos sendo velhas criaturas. Para isso é preciso crer nele e se arrepender perante Deus. Jesus disse que para entrar no reino de Deus era preciso nascer da água e do Espírito. Assim, as marcas iniciais dessa nova vida são o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e a transformação. E nós precisamos entender, olha, eu preciso. E nascer de novo implica o quê? O texto vai dizer que Nicodemos ficou, mas como é assim? Como eu posso, já adulto, voltar para o ventre da minha mãe? E a grande questão é, o nascer de novo implica eu permitir que em mim muitas coisas morram. Porque o batismo tem uma simbologia. O batismo é morte para ressuscitar. É morte para viver. O novo nascimento implica, não só de uma forma metafórica, mas de uma forma prática. O novo nascimento, ele é evidenciado na nossa vida de forma prática. O evangelho é mais prático do que filosófico, ele é mais prático do que teórico. O evangelho é prática pura. O tempo inteiro que Jesus ensinou foi prática. Ele praticou, ele não só discorreu, ele praticou o tempo inteiro. Lá no livro de Tiago vai dizer, olha, não sede somente ouvintes da palavra, mas sejam sobretudo praticantes da palavra. Se eu não pratico o evangelho, não me serviu de nada. Não me serviu de nada. Então, de forma objetiva, eu preciso nascer de novo. Para eu nascer de novo, o velho Osvir precisa morrer. E às vezes nós falamos assim, peraí,
Eu não sou uma pessoa que eu vivo adulterando. Porque todas as vezes que fala de novo nascimento, as pessoas ficam logo ligadas a adultério, a roubar, a matar. Não é só isso. É a tua natureza. A natureza onde você alimenta o seu eu. A natureza onde você alimenta o seu ego. A natureza onde você tem uma dificuldade imensa de perdoar. A natureza que você tem uma capacidade absurda de carregar as mágoas e marcas anos e anos. Eu falei alguns dias atrás, a experiência que eu vivi lendo esse texto de Mateus capítulo 6, onde quando cheguei a perdoar as nossas dívidas, o Espírito Santo me fez lembrar de marcas que estavam nas minhas emoções, de mais de 37 anos atrás, que a pessoa nem lembra que eu existo. Eu tenho certeza que essa pessoa sequer lembra que eu existo, mas o meu coração tinha uma marca, uma cicatriz, marcado por um mal que ele me fez. Mas quando a gente quer experimentar o nascer de novo, a gente precisa ir lá no nosso coração e dizer assim: olha, essas marcas precisam sair daqui. O quanto eu estou disponível a dizer na manhã de hoje: Senhor, eu quero nascer de novo. E se você deseja nascer de novo na manhã do dia de hoje, você precisa começar a pedir o Espírito Santo nesse momento, para ir trazendo na memória todas as tuas marcas. Sabe aquela pessoa que você não perdoa? Sabe aquela pessoa que você olha de lado? Sabe aquela pessoa que você entorta a boca quando fala no nome daquela pessoa? Sabe aquela pessoa que você julga ser a pior pessoa do mundo? Sabe aquela pessoa que você só faz juízo sobre a vida dela? É sobre essa pessoa que hoje você precisa liberar, que saia do teu coração, porque quem quer experimentar um novo nascimento não pode carregar isso dentro de si. Você não pode carregar lixo dentro de você. Não teremos vida com Deus se nós somos carregadores de lixo. Não adianta levantar a mão, não adianta você orar alto, não adianta você chorar, mas não se arrepender. Não adianta você chegar diante do altar e falar: Senhor, eu te amo, mas o teu coração ser marcado por rancores. Eu tenho dito para alguns amigos que eu tenho sentado, alguns pastores, que o nosso desafio desse tempo é pregar uma mensagem para converter a nossa igreja. Porque nós temos muitos sócios. Nós temos muitas pessoas que serão sócios desse lugar. São sócios da VEM. Vêm a reunião por semana, ofertam, dizimam, mas não experimentaram o novo nascimento. Quando você experimenta o novo nascimento, irmãos, a gente para de olhar para o outro com as nossas réguas de julgamento, mas a gente começa a orar pela vida do outro, começa a amar o outro, começa a desejar o melhor para o outro. Quando nós experimentamos o novo nascimento, não importa quem esteja na frente, porque nós entendemos que não é sobre aquela pessoa, é sobre o que aquela pessoa representa, é sobre a igreja do Senhor Jesus. E eu começo a tirar as diferenças. Quando nós experimentamos o novo nascimento, nós começamos a experimentar tirar as diferenças. Quando nós experimentamos o novo nascimento, eu não tenho preocupação em quem vai pregar no domingo ou quem vai pregar na quarta-feira. Quando eu começo a escolher o pregador que eu quero ouvir, eu ainda não experimentei o nascer de novo no Senhor Jesus. Eu começo a entender que as minhas escolhas, eu quero ouvir o que eu quero ouvir daquela pessoa. Quando nós experimentamos o novo nascimento, nós estamos aqui mais para criticar do que para adorar a Deus. A gente precisa entender que o reino de Deus é hoje, é aqui e é agora. Significa que eu posso estar vivendo sem estar no reino de Deus. Você pode estar frequentando essa igreja, você pode ser membro dessa igreja, você pode ser líder de um departamento, você pode participar do departamento, mas você não está no reino de Deus. Quando nós estamos no reino de Deus, nós paramos de competir. Quando o nosso coração nasceu de novo e é reino de Deus, eu não estou preocupado com a igreja A, com a igreja B, nem com a igreja C, nem com a igreja D. Eu estou preocupado em agradar ao Senhor Jesus. Quando eu estou competindo com a igreja A, com a igreja B ou com a igreja C, tem alguma coisa errada. Quando eu me acho que eu sou melhor do que a igreja A, com a igreja B, com a igreja C, tem alguma coisa errada comigo.
Primeiro ponto é nascer de novo. Segundo ponto, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Vida com Deus nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? A disposição para amar a Deus e amar aos outros é uma prova evidente que nós recebemos a nova vida de Deus. Quando consideramos que o grande amor que Ele tem por nós, devemos desejar ter o mesmo sentimento em nós. É algo sobrenatural. Deus nos amou tanto, e ao sermos envolvidos por esse tão grande amor, só podemos responder amando de volta a Ele e aos outros como Ele nos amou. Quando eu amo a Deus, sabe o sentimento que eu tenho? De querer agradar a Deus. Uma das coisas que Deus tem me ensinado nos últimos dias, exatamente na oração do Pai Nosso, e que eu percebi eu só faço a vontade de Deus quando eu amadureço. Expressar a vontade de Deus é para gente madura. Porque quando nós não estamos maduros, nós queremos a nossa vontade. Quando nós amadurecemos, nós queremos começar a fazer com que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E se nós amamos a Deus, eu preciso começar a abrir mão das minhas vontades. É dizer, a minha vontade é de fazer isso, a minha vontade é de não fazer isso, a minha vontade é de não fazer aquilo, a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade de Deus. A minha vontade é de não vir domingo, a minha vontade é de não participar do Nós, a minha vontade é de não participar do One, a minha vontade é de não participar do Hype, a minha vontade é de não participar do Raízes, a minha vontade é de não estar no Star. Mas eu vou fazer a vontade de Deus, porque na vontade de Deus eu preciso fortalecer o Nós, na vontade de Deus eu preciso fortalecer o Hype, na vontade de Deus eu preciso fortalecer o One, na vontade de Deus eu preciso fundamentar nos Raízes, a vontade de Deus eu preciso me entregar por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro, Ele não se entregou pela metade, e eu vou matar as minhas vontades. A minha vontade é ficar em casa, não preciso ir não, essa vez eu vou ficar em casa, mas a vontade de Deus é que eu esteja em comunhão com os irmãos, a vontade de Deus é que eu erga mãos santas para adorá-lo. A vontade de Deus é que eu me derrame na presença dEle. A vontade de Deus é que eu glorifique a Ele. Porque a vontade de Deus para mim e para a tua vida é que a minha vida manifeste a glória de Deus em todas as coisas. A vontade de Deus é que eu seja um crente firme no Senhor. A vontade de Deus é que eu não seja morno. A vontade de Deus é que eu seja quente. A vontade de Deus é que eu seja apaixonado por Ele. A vontade de Deus é que eu consiga abrir meu coração para fazer tudo aquilo que Ele deseja. A vontade de Deus é que eu seja aquele que diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A vontade de Deus é que Isaías se levante. A vontade de Deus é que Isaías diga assim: olha, eu não tenho condições nenhuma, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu vi o Senhor, mas Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A vontade de Deus é corações voluntários para fazer. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os campos estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. A vontade de Deus é que você saia do seu lugar. A vontade de Deus é que você passe a ser um grande evangelista. A vontade de Deus é que você pregue o evangelho. A vontade de Deus é que você saia na rua e forme discípulos para o Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus é que teu coração esteja cheio de Deus. E quando o teu coração está cheio de Deus, você tem misericórdia da vida das pessoas. A vontade de Deus é que essa igreja caia na graça do povo. E à medida que a igreja cai na graça do povo, dia a dia o Senhor vai acrescentando aqueles que estão sendo salvos. A vontade de Deus é que essa igreja caia na graça dessa cidade. A vontade de Deus é que a nossa vida possa edificar os nossos vizinhos, que a nossa vida edifique os nossos familiares. A vontade de Deus é se manifestar em nós e através de nós. Você já parou para pensar que há 2000 anos atrás Jesus morreu? Hoje nós ceiamos. E o pastor Zé, quando estava ministrando a ceia, ele usou o termo do texto bíblico que diz assim: faze isso em memória de mim. E ele usou uma expressão: olhe no retrovisor e veja a cruz de Cristo. Hoje nós fomos lembrados que há 2000 anos atrás Jesus morreu. E você pode responder: tá, e aí? Meu irmão, Jesus morreu. O que Jesus fazia antes de morrer?
Jesus andava pelas ruas e ouvia o clamor dos famintos. Jesus andava pela rua e ouvia o clamor dos enfermos. Jesus andava e ia nas casas. Imagine, Jesus andava pelas ruas e encontrou Bartimeu. Jesus andava pelas ruas e encontrou a mulher do fluxo de sangue. Jesus andando pelas ruas encontrou Jairo. Jesus andando pelas ruas encontrou a viúva de Naim levando o seu filho para ser sepultado. Jesus andando pelas ruas encontrou o endemoniado gadareno. Jesus andando pelas ruas encontrou essas pessoas. Jesus andando pelas ruas, ele encontrou Pedro, ele encontrou Marcos, ele encontrou Mateus. Ele falou assim: quem quiser vir após mim, segue. Fala assim, Jesus andando pelas ruas encontrou esse homem e falou assim: olha só, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus não pode vir aqui agora andar pela rua, porque segundo o texto de Apocalipse, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas hoje Jesus colocou você e comissionou você e comissionou a mim para andar pelas ruas dessa cidade. O Senhor comissionou a mim para onde eu entrar, Ele está entrando. Significa, eu preciso começar a fazer o que Jesus fazia, porque nós nos representamos aqui na terra. Qual hospital você vai amanhã? Esse som está ficando esquisito. Qual hospital que você vai amanhã? Qual enfermo que você vai visitar amanhã? Em qual casa você vai amanhã que está precisando de libertação? Quem esteve aqui quarta-feira? Quem tem a síndrome do pastor Misael? Pastor Misael, quando fala libertação, ele não quer saber. Mas há pessoas que precisam ser libertas, que estão precisando encontrar com Jesus, que habita dentro de você. Há pessoas que estão enfermas, que precisam encontrar com Jesus, que habita dentro de você. Há pessoas que estão famintas, que precisam encontrar com Jesus, que habita em você. Você está entendendo? Amar a Deus sobre todas as coisas é compreender que nesse tempo aqui na terra, nós somos Jesus andando por essas ruas. Nós somos Jesus em Jaboatão. Nós somos Jesus em Candeias, em Piedade, em Barra de Jangada, em Boa Viagem, em Pernambuco. Aonde você chegar, você é Jesus. Jesus está em você, Jesus habita em você, porque o Espírito Santo habita em você. E eu preciso compreender que aonde eu estiver, eu tenho uma missão para cumprir. Jesus não perdeu um minuto sequer. Ele não perdeu tempo. Ele compreendeu a missão. Eu preciso compreender a missão. Amar Deus sobre todas as coisas é compreender a sua missão e dizer: eu preciso cumprir essa missão. Temos cumprido essa missão. Vida com Deus. As pessoas cumprem a missão. Segundo ponto. Terceiro ponto. Conhecer a Deus. Conhecer o Senhor deve ser um dos alvos principais na vida do cristão. Se amamos a Deus, nós desejamos conhecê-lo e prosseguir nesse conhecimento. Quando eu chamei os irmãos que coordenam o AN para orar, e na minha oração eu falei assim: vamos crer. Sabe por quê, irmãos? Eu conheço um Deus que é provedor. Eu conheço um Deus que provê todas as coisas. Eu conheço um Deus que multiplica os pães e os peixes. Eu conheço um Deus que abre as portas. Eu conheço um Deus que abre a porta onde não há porta, que fecha a porta onde não há porta. Sabe por quê? O meu caminhar com Deus tem me demonstrado que eu conheço Deus que é capaz de fazer o sobrenatural. Eu conheço um Deus que abre os recursos para comprar esse prédio. Eu conheço um Deus que no momento de dificuldade esteve com o Márcio lá naquele centro cirúrgico e fez com que aquele tumor que estava no seu
rim saísse dali, e que hoje o Márcio pudesse estar aqui. Eu conheço um Deus que cura os enfermos, eu conheço um Deus que salva os famintos, eu conheço um Deus que liberta, eu conheço um Deus que transforma famílias. Nós precisamos conhecer esse Deus. Vida com Deus nos faz conhecer Deus. Conheço Deus que restaura famílias. Eu conheço um Deus que tira pessoas do vício. Vida com Deus faz a gente conhecer Deus. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Na quarta-feira nós aprendemos com o pastor Misael aqui, que os momentos de dores, que os momentos de dificuldades, que os momentos de luta, são experiências que o Senhor está nos proporcionando para nós dizermos: eu conheço o Senhor. Esse ano de 2024 tem sido um ano de profundas experiências. Esse ano de 24 tem sido um ano de muita escassez. Irmãos, esse ano de 2024 foram anos de poucas noites de sono. Foi um ano de eu pensar: Senhor, como é que nós vamos fazer? Mas eu louvo a Deus por esse ano de 2024. Porque nós vamos terminar o ano de 2024 sabendo o Deus que nós conhecemos. E sabemos que qualquer desafio que venha pela frente, Ele é o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus nesse momento. É nessa tua luta, é nessa dificuldade que o Senhor quer se apresentando a você. É nesse momento que o Senhor lhe está forjando. Esse pode ser um tempo de forja para a tua vida, mas é o tempo de você conhecer o teu Deus. Conheça o teu Deus. Vou dizer uma coisa aqui: Deus trouxe essa palavra no meu coração para viver e por lei. O que vocês passaram esse ano, o momento que vocês passaram, por mais difícil que seja, por mais doloroso que tenha sido, por mais assustador que tenha conhecido, o que Deus quer falar para vocês é que esse momento vocês vão conhecer o Senhor cada vez mais. Porque apesar da perda de uma pessoa, Deus se manifestou, fazendo flutuar os 2 filhos de vocês naquele dia. Porque o inimigo tinha um plano e um propósito de ceifar a vida dos 3. Mas Deus fez flutuar daquele mar os filhos de vocês. Na verdade, ao invés de olhar como derrota, vocês conheceram a mão poderosa do Senhor. Os momentos de dificuldade é o momento que nós conhecemos o Senhor naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é capaz de fazer. Quarto, para ter uma vida com Deus, é necessário obedecer. Todos aqueles que receberam a vida de Deus podem mostrar o seu amor através da obediência. Obedecê-lo significa acatar os mandamentos e as orientações dadas pelo Senhor na sua palavra. Não obediência por medo ou interesse, mas não obediência por medo ou por interesse, mas obedecê-lo como sinal do amor que sentimos por Ele e como prova de que queremos agradá-lo em tudo. Ao cumprir os seus mandamentos, estamos manifestando que pertencemos a Deus e que nos submetemos a tudo que Ele mandou na sua palavra. Queridos, não é simples a obediência, mas é necessária a obediência. Obediência para gente que amadurece, para gente madura. Já falei isso aqui. O ano de 2023 foi um ano que eu vi os meus sonhos serem frustrados. O ano de 2023 foi o ano que eu vi os meus projetos irem por água abaixo. O ano de 2023 foi o ano que eu vi 7 anos de investimento que eu fiz da minha carreira ter a frustração
de eu não alcançar o objetivo que estava no meu coração. E tem uma coisa que acontece comigo. Nos momentos mais difíceis, no momento mais difícil, eu não me desespero. Nos momentos mais difíceis, eu tenho uma característica: aceitar aquele momento. O primeiro momento mais difícil da minha vida foi na morte da minha mãe. Quando eu recebi a ligação do meu pai, eu desliguei o telefone e agradeci a Deus. E no momento mais difícil, quando eu estava nessa disputa dessa vaga, quando eu vi que os meus sonhos tinham ficado para trás, quando eu vi que eu tinha sido abandonado por todas as pessoas que eu investi 7 anos, as pessoas olharam para mim, preocupadas com a minha reação. E eu falei: está tudo bem, eu estou entendendo. E eu confesso a vocês que eu entendi perfeitamente por que Deus não me deu aquilo. Não era sobre mim, era sobre a igreja. Deus diz assim para mim, ó: cara, tu tens sonhos, tu tens projetos, mas o meu propósito com o teu chamado é maior do que os teus sonhos e do que os teus projetos. Os meus projetos profissionais são muito menores do que o propósito e o chamado de Deus para os projetos ministerial. E eu entendi isso e falei: agora é nós, não tem o que fazer. E passamos talvez um ano mais difícil, mas eu entendi. Eu obedeci a Deus, eu estou aqui. Hoje pela manhã, num domingo, hoje é dia 3. Para quem não sabe, amanhã é aniversário do pastor Oséias, que é dia 4, tá? Não esqueça de ligar para ele. Dia 3 de novembro. Hoje não é culto de batismo. Quando eu vejo essa igreja hoje aqui assim, no domingo de manhã, eu falo: Senhor, está dando certo. Eu quero. Inclusive a canção que eu quero que a gente cante. Eu quero gastar os meus dias. Eu quero gastar as minhas forças. Eu quero gastar a minha energia. Eu quero gastar o meu tempo para entregar tudo aquilo que Ele merece da minha vida. Se nesse tempo, nesse quarto de hora da minha vida, o Senhor deseja que eu seja o pastor mais presente, o pastor que mais ore, que mais lê a palavra, que mais seja comprometido com essa igreja, Ele vai ter de mim o pastor que mais ora, o que mais lê a palavra, o que é mais comprometido com esta obra, porque eu decidi obedecer e eu vou entregar tudo, não vai ficar nada, eu vou entregar tudo. A gente precisa entrar debaixo da obediência.